Deus seja louvado, meus irmãos. Me chamo Mayra, e senti da parte de Deus a contar esse testemunho para a Irmandade do canal Testemunhos Santos CCB. Vou começar contando desde quando eu era jovem, para que compreendam como Deus iniciou sua obra em minha vida. Eu nasci em um lar cristão, irmãos. Desde pequena, fui criada no temor e na disciplina do Senhor. Meus pais já congregavam firmes na doutrina da congregação cristã no Brasil. Eles eram daqueles crentes mais antigos, que não se afastam do que aprenderam. Lá em casa não havia televisão, rádio, nem conversas desnecessárias. Era tudo sobre a palavra, oração e visitas. Meu pai era músico, tocava clarinete com muita dedicação. Ele dizia que a música era um canal direto com o céu. Cresci ouvindo muitos ensaios, cultos, a orquestra afinando e instrumentos sendo limpos com zelo. Minha mãe, sempre dedicada, era ativa na obra da piedade. Ajudava a preparar a ceia, cuidar das irmãs enfermas e recolher doações. Nossa casa respirava a igreja. Na infância tudo era maravilhoso. Eu me sentia parte de algo muito especial. Amava os cultos de jovens e menores. Sentava com as meninas na primeira fileira e ficava ansiosa pela reunião da mocidade aos domingos à tarde. Eu era feliz, irmãos, muito feliz. Mas ao chegar à adolescência veio uma inquietação. Eu tinha por volta de 16 anos quando comecei a sentir que algo me sufocava. Não era a falta de amor por Deus, mas o excesso de cobrança, os olhos sempre atentos, a rigidez de tudo. A graça parecia ter se transformado em uma prisão. Comecei a evitar os cultos. Faltava a mocidade, inventava desculpas no domingo de manhã, e quando não conseguia faltar, ia contrariada. Sentava lá no fundo com o coração distante, e isso começou a pesar em casa. Meu pai ficou indignado. Ele dizia que era inadmissível uma filha de músico, criada no berço da graça, virar as costas para a comunhão. Minha mãe tentava conversar, mas também não compreendia. As discussões se tornaram frequentes. Chegou um ponto em que meu pai disse com lágrimas nos olhos: "Se não quiser mais servir a Deus, então saia da minha casa, mas aqui quem mora serve." Eu tinha 16 anos, e foi nessa época que começou a pressão para eu me batizar. Todos os irmãos e irmãs da minha comum estavam descendo as águas com 12, 13 anos, alguns até com 11 anos. Eu era uma das poucas que ainda não haviam dado esse passo. Mas o que ninguém sabia é que meu coração não estava pronto. Eu não sentia aquele toque do céu, aquele arrependimento profundo. Mas, com medo de ser expulsa, eu aceitei. Sim, irmãos, eu me batizei aos 16 anos, não porque eu quis, mas por medo. Entrei na água fria com o coração morno. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje. O culto foi lindo, os irmãos choravam, meus pais emocionados, mas eu me sentia como uma estranha no meio da celebração. Eu desci as águas, mas meu espírito ainda estava lá fora, no portão da igreja, olhando para a liberdade que eu achava que tinha perdido. Depois do batismo, tudo só piorou. Comecei a faltar ainda mais. Meus pais achavam que agora, batizada, eu iria me firmar, mas foi o contrário. A comunhão se perdeu de vez. A gota d'água veio quando passei na Faculdade Federal para fazer pedagogia. Eu tinha 18 anos e aquilo era um sonho para mim. Deus preparou, sim, eu creio, mas eu não estava preparada para enfrentar o mundo do lado de fora da graça. Foi na faculdade que eu conheci o Marcos, um rapaz extrovertido, cheio de vida, comunicativo, completamente diferente dos rapazes da mocidade. Ele não conhecia a doutrina, nem gostava de igreja, era do mundo mesmo. Mas eu estava tão carente, tão machucada com tudo, que aquela atenção me encantou. Começamos a conversar escondido, primeiro pelo celular, depois a gente se encontrava nos corredores. Ele me fazia rir, elogiava o meu cabelo, minhas roupas, dizia que eu parecia uma princesa. Irmãos, eu fui me iludindo, achava que aquilo era amor, que Deus tinha se esquecido de mim e que ali era uma nova chance de ser feliz. Começamos a namorar escondido. Se meus pais soubessem, seria o fim. Eu sabia que eles não iam aceitar.
O Marcos não era crente, não se vestia como crente, não tinha nada de crente, mas meu coração já estava longe da comunhão. E o adversário, irmãos, é astuto. Quando encontra uma alma virida, não perde tempo. Disfarça-se de acolhimento, de carinho, de afeto, mas no fundo é só destruição. Foi nessa época que comecei a mentir para todo mundo. Fingia que ia congregar, mas ia encontrar com ele. Dizia que estava no ensaio, mas estava no shopping. Cada vez que eu mentia, parecia que uma parte da minha alma se apagava. E o véu, que sempre ficou dobradinho em cima do meu criado mudo, começou a acumular poeira. Eu não imaginava, irmãos, que aquele romance escondido seria o início de uma longa caminhada no vale e que só a misericórdia de Deus poderia me tirar de lá. Depois que comecei a namorar o Marcos escondido, minha vida virou um emaranhado de mentiras, medos e aparências. Eu dizia para meus pais que ia ensaiar, mas ia encontrar com ele. Dizia que ia visitar uma irmã, mas ia andar de moto com ele pelo centro da cidade. E assim, irmãos, fui me afastando cada vez mais da graça, do temor, do zelo, da comunhão. Fui deixando tudo para trás. Marcos era mais velho que eu, já tinha 27 anos. Trabalhava, morava sozinho, tinha carro e uma moto. Possuía uma liberdade que eu, criada com tanto rigor, nunca tinha experimentado. E isso me fascinava. Ele me tratava com carinho, fazia o jantar quando eu saía da faculdade, me enchia de presentes, dizia que eu era especial e eu, cega na alma, fui acreditando em tudo. Passaram-se 6 meses desse namoro escondido e a pressão dentro de casa foi ficando insustentável. Meus pais começaram a desconfiar. Um dia, minha mãe achou uma mensagem no meu celular. Irmãos, o escândalo foi grande. Meu pai chorou, minha mãe gritou e eu fiquei em silêncio porque não tinha mais como esconder. Eles disseram que, se eu continuasse com ele, não poderia mais viver ali. Que aquela casa era serva de Deus e que o pecado não teria lugar. Que se eu escolhesse o mundo, então que fosse viver no mundo. E foi o que aconteceu. Com 19 anos, fui morar com o Marcos. Arrumei minhas roupas em sacolas plásticas, levei meu véu dobrado dentro de uma Bíblia que minha mãe tinha me dado aos 13 anos e saí pela porta da frente. Meus pais ficaram no portão, chorando. Meu pai gritou: "Mayra, Deus ainda tem uma promessa na tua vida, mas você vai precisar aprender com dor." Eu me lembro dessas palavras como se fossem hoje, e naquele dia o céu se fechou para mim. No começo, morar com o Marcos parecia um sonho. Liberdade, risadas, jantares à luz de vela, sofá novo, televisão ligado o dia inteiro. Mas, irmãos, foi só aparência. Porque o que começou com carinho, aos poucos se transformou num abismo. Com o tempo, o Marcos começou a mudar. Aquele homem doce virou um homem estranho. O ciúme tomou conta. Ele passou a controlar meus horários, dizia que eu estava demorando demais na faculdade, que devia estar com alguém. Ligava de hora em hora, queria saber onde eu estava, com quem, por quê. No começo eu achava que era amor, mas era prisão. Ele começou a me buscar escondido no trabalho. Me esperava na porta da sala da faculdade, dizia que queria me proteger, mas na verdade estava me vigiando. E a cada dia os olhares dele ficavam mais duros, mais agressivos. O primeiro empurrão veio num dia em que cheguei 5 minutos atrasada. O primeiro tapa, num dia em que meu celular descarregou e ele não conseguiu falar comigo. Eu, que fui criada com tanto zelo, agora vivia com medo. Dentro da casa onde eu achei que teria paz, só existia opressão. A orquestra tinha se calado. O clarinete do meu pai não tocava mais para mim. O véu que eu trouxe comigo continuava dobrado, esquecido, em cima do criado mudo. Às vezes eu olhava para ele e chorava baixinho, com vergonha de orar. Não demorou muito e eu fui me afastando até da faculdade. A vergonha era tanta que eu evitava os irmãos que encontrava no ponto de ônibus. Alguns até viravam o rosto para não me cumprimentar. Aquilo doía, irmãos, mas doía mais ainda saber que eu tinha escolhido esse caminho. As brigas com o Marcos ficaram mais frequentes. Teve noite que a vizinha chamou a polícia. Teve noite que eu dormi no banheiro com medo de voltar para o quarto. Teve noite que eu pensei em fugir, mas não tinha para onde ir. Meus pais não atendiam mais minhas ligações. Eu me sentia sozinha no mundo, traída por mim mesma. Porque fui eu quem saiu da graça. Fui eu quem troquei a presença de Deus por um amor doentio.
Mas mesmo naquela prisão, dentro daquele lar sem paz, eu ainda tinha uma fagulha de fé. Eu ainda acreditava que Deus podia mudar tudo. Eu só não sabia como, nem por onde começar. Essa parte do testemunho, irmãos, é só o começo do vale. Ainda tinha muito mais dor para eu enfrentar. Mas o Senhor já estava preparando o livramento. A vida com Marcos já não era vida, irmãos. O que antes era carinho virou vigilância. O que era cuidado virou controle. E o que era amor virou agressão. A cada dia ele ficava mais nervoso, mais explosivo. Bastava um atraso, um gesto, uma palavra errada. E ele já começava a gritar, a me empurrar, a me ofender. Eu me encolhia em silêncio, como quem espera a tempestade passar. Mas nunca passava. Toda semana era uma nova briga, toda semana um novo medo. Mas teve uma noite, irmãos, uma noite que marcou minha alma. Era uma quinta-feira, tinha chovido muito durante o dia. O trânsito estava um caos, os ônibus atrasados. Eu saí da faculdade já com o coração apertado. Sabia que o Marcos não iria aceitar o atraso. Peguei o ônibus toda molhada, com a mochila encharcada e a alma ainda mais pesada. Quando cheguei em casa, já passava das 22 horas. Ele estava sentado no sofá, com um olhar fixo na porta. Bastou girar a chave e entrar, que a explosão começou. "Onde você estava?" gritou com os olhos vermelhos de raiva. "Quem é ele? Fala logo." Eu tentei explicar. Falei da chuva, do ônibus, do trânsito, mas ele não ouvia. Só gritava, apontava o dedo, me cercava pela casa como uma fera ferida. E aí, irmãos, ele me bateu com força. Eu caí no chão da cozinha com o rosto latejando. Fiquei ali, imóvel, com a alma quebrada. Meus pais jamais permitiriam aquilo. Eu fui criada na graça. Eu sabia que não merecia aquela dor. E ali no chão, entre lágrimas e sangue, eu me lembrei do véu. Levantei devagar, fui até o quarto, abri a gaveta do criado mudo e lá estava ele, meu véu branco, dobrado, limpo, esquecido, mas ainda com o cheiro da graça. Peguei-o com as mãos trêmulas, coloquei sobre a cabeça e me ajoelhei ao lado da cama. Foi uma oração simples, mas desesperada. "Senhor, eu não sei mais viver, eu não sei mais voltar. Eu sei que errei, meu Deus, mas essa não é a vida que eu queria. Eu sou tua, Senhor, mesmo que ninguém me veja mais assim. Tira essa dor, tira essa vergonha. Eu só quero paz." Eu chorava como criança. E no meio do choro, irmãos, o Marcos entrou no quarto. Ele me olhou ajoelhada, com o véu na cabeça, e zombou. "Isso é coisa de fraca, de crentinha boba. Você ainda acredita nisso?" Eu não respondi, só continuei orando baixinho. Foi aí que ele se irritou. Veio até mim, puxou o véu da minha cabeça com força e saiu do quarto. "Vou te mostrar como isso é inútil", disse com um olhar cheio de ódio. Na sala, ele pegou um frasco de álcool da cozinha, jogou-o em cima do véu, acendeu o isqueiro e colocou fogo. O véu queimou em segundos. E ele ficou olhando como quem assiste um espetáculo. "Olha que bonito", falou tragando cigarro. "Igual sua fé. Queima fácil. Some logo." Irmãos, aquilo foi como uma faca no meio do meu peito. O véu, aquele que representava a minha aliança com Deus, aquele que a minha mãe me deu ainda menina, virando cinzas diante dos meus olhos. Foi como se ele tivesse queimado minha identidade, meu passado, minha promessa. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada no canto do quarto com os olhos fixos nas cinzas. O cheiro de fumaça misturado com o cheiro da vergonha. Meu rosto ainda doía. Minha alma também. Quando deu 23 horas, Marcos pegou as chaves da moto e saiu. Disse que ia beber, esparecer. Ele estava virado, transtornado. Parecia possuído, irmãos. Nunca tinha visto ele daquele jeito. E eu fiquei ali sem saber que aquele seria o último dia que ele sairia daquela casa andando. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com a voz embargada. Do outro lado da linha, uma mulher com a voz tremendo. "Mayra, aqui é a mãe do Marcos. Ele sofreu um acidente ontem à noite. Tá na UTI, muito mal." Eu gelei, irmãos. Eu nunca tinha nem visto a mãe dele. Ele nunca deixou claro quem era sua família. Mas agora ela me ligava com uma voz em pânico. Desliguei o telefone, me troquei com pressa e fui para o hospital. Cheguei lá e vi o corpo dele todo ligado em aparelhos, inconsciente, imóvel. Os médicos disseram que ele estava instável, que o acidente foi grave, que ele bateu de frente com um caminhão em alta velocidade, sem capacete. Ele ficou ali, entre a vida e a morte. E eu
Eu estava sozinha, machucada, e ainda sem saber que Deus começaria a escrever outra história a partir daquele momento. Depois do acidente, a rotina na minha vida virou um silêncio frio. O Marcos ficou 7 dias internado na UTI, sem abrir os olhos, sem dar nenhum sinal. E eu continuava sozinha naquela casa, me sentindo cada vez mais estranha dentro de mim mesma. Durante esses dias, comecei a sair cedo para a faculdade, voltava direto para casa, não falava com quase ninguém. Na verdade, eu já não tinha ninguém. Meus pais não me procuravam, meus amigos da igreja fingiam que eu não existia, e do Marcos só restava aquele corpo imóvel no hospital, entre fios e monitores. Eu já nem chorava mais. Parecia que a alma tinha secado. As noites eram pesadas e o silêncio gritava. Dormia pouco, comia menos ainda. E o véu, irmãos, aquele que ele queimou na minha frente, eu não conseguia tirar aquela cena da mente. No 7º dia, voltei da aula no ônibus das 18h40. Era uma terça-feira, lembro bem. O céu estava limpo, mas dentro de mim a tempestade não cessava. O ônibus estava quase vazio. Eu sentei lá no fundo, encostei a cabeça na janela e fechei os olhos. Foi aí que meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar muito, achando que era do hospital, mas a voz que saiu do outro lado me fez estremecer. Mayra, é o cooperador de jovens da sua antiga comum, o irmão Nelson. Me perdoa ligar assim, filha, mas Deus me mandou falar contigo hoje. Na hora, meu coração disparou. Fazia anos que eu não ouvia aquela voz, anos que eu não tinha contato com ninguém da igreja. A última vez que vi o irmão Nelson foi num culto de mocidade. Eu ainda usava véu, ainda tocava órgão, ainda glorificava. Irmãzinha, Deus tem saudade de ti, ele continuou com a voz mansa, mas firme. Saudade dos hinos que você tocava no órgão, da sua mãozinha levantada durante a oração. Ele não te esqueceu, filha. Eu não conseguia responder. Só comecei a chorar ali mesmo, no fundo do ônibus. Tentava conter, mas não dava. O choro vinha como enxurrada, como se a alma tivesse se quebrado por dentro. O Senhor falou comigo em oração essa madrugada. Ele disse. Mostrou seu rosto, disse que o inimigo tinha zombado da sua fé, queimado o seu véu, mas que nesta noite o inimigo ia cair por terra, que ninguém pode tocar naquilo que é sagrado, que a promessa ainda está de pé. Eu me desesperei em lágrimas. Como ele sabia? Quem contou sobre o véu? Quem sabia que Marcos tinha feito aquilo? Mas ao mesmo tempo eu sabia. Era Deus, só podia ser Deus. Mayra, Deus manda te dizer, filha, volta para mim. A casa ainda é sua, ainda há lugar no banco. Eu tenho saudade de ti. Eu não conseguia responder, só chorava. Um irmão sentado umas cadeiras à frente olhou para trás, assustado com meu pranto, mas eu nem me importava mais. Era Deus, era o chamado que meu espírito esperava fazia anos. Quando a ligação terminou, eu abracei meu celular com força, e naquele instante, irmãos, eu soube. Alguma coisa ia acontecer naquela noite. Cheguei em casa e fui direto para o quarto. Abri a graveta do criado mudo e ali, por um momento, me assustei. O véu estava lá, dobrado, limpo, do mesmo jeito de antes. Mas como? Ele não tinha queimado? Eu mesma vi o fogo, o álcool, o deboche. Como aquele véu estava ali? Não sei explicar, irmãos. Só sei que Deus tem poder para restaurar o que o inimigo destrói. Naquele mesmo instante, meu celular tocou de novo. Era o mesmo número desconhecido de antes, mas não era o cooperador. Era a mãe do Marcos. Mayra, ela disse chorando. Deus o recolheu. Ele se foi. Os médicos fizeram o que puderam, mas hoje ele partiu. Eu sentei na cama em choque. A ligação caiu da minha mão. Não conseguia falar nem chorar. Só senti um silêncio descendo dentro do quarto. Um silêncio que não era de tristeza. Era de alívio, de livramento. Naquele momento, irmãos, eu entendi. Deus tinha me dado uma segunda chance e tinha removido do meu caminho aquele que se levantou contra a minha alma. O véu não tinha sido queimado, o inimigo foi. Na manhã seguinte, depois de receber a notícia da morte do Marcos, eu passei um bom tempo sentada na beira da cama sem saber o que fazer.
Era como se o tempo tivesse parado. Não era alegria, nem tristeza. Era um silêncio diferente, um vazio e, ao mesmo tempo, uma paz que eu já não conhecia há muito tempo. Olhei para o véu mais uma vez ali em cima do criado mudo, intacto. Parecia novo. Dava até para sentir o cheiro dos cultos antigos, dos bancos de madeira, do chão encerado da minha comum de infância. O toque de Deus estava ali e ele me esperava. Tomei coragem, irmãos. Coloquei o véu, não pela cabeça, mas sobre o coração. Vesti como quem abraça uma promessa esquecida. Arrumei uma roupa simples e desci até o ponto de ônibus. E pela primeira vez em anos, eu não tinha medo dos olhares. Não tinha vergonha da minha história, porque agora Deus estava me carregando no colo. Peguei o ônibus e fui direto para a casa dos meus pais. O coração batia forte, não sabia o que esperar. Eles sabiam do que aconteceu. Será que ainda me aceitariam? Será que ainda me veriam como filha? Toquei a campainha. Meu pai atendeu. Ficou parado uns 3 segundos, me olhando como quem vê alguém voltando de muito longe. Pai, eu disse com a voz embargada, me deixa entrar? Ele não disse nada. Só abriu os braços e me abraçou com força. Chorou no meu ombro como uma criança. Minha mãe veio logo em seguida, chorando mais ainda. Me abraçaram como se nunca tivessem me perdido. A gente orou tanto, filha, tanto, minha mãe dizia. Entramos, sentamos no sofá ainda com lágrimas. Contei tudo. Falei do sofrimento, das agressões, do véu queimado, da ligação do cooperador, do acidente, da morte, tudo. E meu pai, com os olhos cheios d'água, disse algo que me arrepiou dos pés à cabeça. Filha, Deus já tinha me mostrado tudo em sonho. Ele disse que você voltaria depois de passar pelo fogo, mas voltaria viva e mais forte. Naquele mesmo dia, decidi congregar. Tinha culto à noite na Comunda Central e meus pais disseram, vamos juntos. Irmãos, que emoção vestir a saia certa, colocar o véu direito, sentar no banco das irmãs, ouvir a orquestra afinando. Eu não sabia se chorava, se sorria, se me escondia. Era como estar em casa depois de anos no deserto. Quando chegou a hora da palavra, o ancião levantou e orou com força, e Deus o usou com autoridade. Irmãos, tem nesta casa uma alma que voltou hoje. Pensou que já estava perdida, pensou que era o fim. Mas o Senhor diz, filha, eu tirei o inimigo do teu caminho. Eu deixei ele cair para que tu levantasses. O véu que foi queimado eu refiz com minhas próprias mãos. Ninguém toca naquilo que me pertence. Volta à comunhão, porque eu ainda tenho aliança contigo. Irmãos, eu chorava tanto que tremia. Era como se o céu todo tivesse descido naquele culto só para mim. Olhei para meus pais do outro lado da igreja e os dois choravam também. A palavra veio como flecha, como cura, como resposta. Na hora da oração final, me ajoelhei e só agradeci. Nem pedi nada, só agradeci porque Deus tinha me guardado onde ninguém mais podia, porque Ele ouviu uma oração feita em pranto, com véu na cabeça e rosto machucado, porque Ele restaurou o que parecia impossível. Ao sair do culto, ainda com o rosto molhado de lágrimas, eu olhei para o céu e sussurrei, obrigada, Senhor, por me permitir voltar. Naquela noite, irmãos, dormi na casa dos meus pais. Meu antigo quarto estava igual. A Bíblia no criado mudo, a cortina clara, o cheiro da infância. E ali naquela cama eu soube. Deus tinha me dado uma nova vida. Depois daquele culto na central, a minha vida começou a tomar um novo rumo. Era como se Deus estivesse reconstruindo tudo, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. E eu, irmãos, me sentia outra. A vergonha deu lugar à gratidão, a dor virou experiência. O que era humilhação, Deus transformou em testemunho. Comecei a congregar firmemente. Não perdia mais nenhum culto. Estava em todos,
Domingo às 9 na reunião de jovens e menores, às 14 na mocidade, às 19 no culto oficial. E Deus, com sua infinita misericórdia, começou a restaurar tudo. As irmãs da Obra da Piedade me acolheram como filha. O cooperador de jovens me chamou para conversar com carinho, me ouviu, orou por mim e disse: Deus ainda tem muito para fazer contigo. E eu, aos poucos, fui voltando a tocar. Comecei com um hino ao outro, devagarinho, até o ministério sentir de me colocar de volta no órgão. A emoção foi tanta, irmãos. A primeira vez que toquei depois de tudo, mal consegui conter as lágrimas. Cada nota era uma oração, cada acorde uma lembrança do vale e da vitória. Foi em um desses cultos de mocidade, quase um ano depois da minha volta, que Deus preparou um servo para mim. Um irmão simples, temente, trabalhador. Já sabia da minha história, mas nunca me olhou com julgamento. Me olhou com temor, com respeito e com amor. Oramos por um tempo com acompanhamento do ministério. Deus confirmou e nos casamos na graça. Foi um casamento abençoado, irmãos, cheio da presença de Deus. Meus pais choraram de alegria. O ancião que pregou naquela noite disse uma frase que ficou gravada na minha alma. Quando Deus escreve a história, até o desvio vira parte do caminho. O tempo passou e Deus nos deu 3 filhos. 3 filhos lindos, saudáveis, obedientes. E um dia, num culto de jovens, enquanto olhava meu filho do meio, sentadinho, com o terninho pequeno, e o véuzinho da minha filha mais velha, ajeitado com carinho por uma irmã da obra, eu me lembrei da promessa. Sim, irmãos, a promessa. Quando eu tinha 12 anos, Deus usou um servo e disse: Filha, tua descendência me servirá. Tua casa será templo de louvor e teus filhos serão como flechas em minha mão. Eu tinha esquecido disso, irmãos. Apaguei essa lembrança no meio do pecado, da dor, do deserto, mas Deus não esquece o que promete. Hoje vejo cada palavra se cumprir diante dos meus olhos, e eu glorifico a Deus por ter tido misericórdia de mim. E para você que está ouvindo esse vídeo agora, eu peço, deixe um comentário contando que Deus falou contigo através desse testemunho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você acha que seu véu queimou, lembre-se, Deus tem poder para fazer um novo e com as próprias mãos. Deus seja louvado por tudo.